hoje é dia de palavra de mulher. E quando a palavra é de mulher, eu entrego tudo a Cláudia Brandão, que tem competência. Então, hoje, Cláudia e Áurea vão prosear sobre um tema muito instigante. Confiram. Obrigada, professor. Bom dia, professora. Nós estamos aqui ao lado da professora Áurea Pinheiro, que é coordenadora do mestrado de Museologia da Universidade Federal do Piauí. Ela fez o pós-doutorado nessa área na Universidade de Lisboa e resolveu trazer esse conhecimento para uma experiência prática aqui no litoral norte do Piauí, no bairro Coqueiro, em Parnaíba. Professora, como é esse conceito de aplicar museu em uma comunidade aberta? Normalmente, a gente associa a ideia de museu a um espaço fechado, a uma galeria de objetos ou de telas artísticas. Que conceito é esse que a senhora traz agora para a gente? Então, na verdade, esse é um conceito que é gestacionado ainda na década de 70, na América Latina, né, na mesa de Santiago do Chile, onde um conjunto de especialistas começaram a pensar em aprofundar a ideia de que o museu tinha que ter uma função social. Então, há um conselho, que é o ICOM, Conselho Internacional de Museus, né, que regulamenta todas essas discussões, que dá publicidade a essas discussões. Então, hoje, quando nós falamos em museu, nós pensamos numa instituição pública, aberta, por conseguinte, né, sem finalidade lucrativa, com função educativa, social. E quando nós falamos em museu, nós falamos em qualquer lugar. Não necessariamente tem que ser um edifício que abriga um conjunto de objetos. Isso é um conceito que vem desde o momento em que se pensou em colecionar objetos e se guardar em determinados locais, com fins educativos também, para uma elite muito seleta, né, que podia apreciar uma bela obra de arte. Hoje, o conceito de arte, de cultura, ele é muito amplo e essa amplitude ela vai replicar dentro dos museus. Então, quando nós pensamos em museus, nós pensamos no museu virtual, nós pensamos no museu ao ar livre, nós pensamos não só no Louvre. O Museu do Louvre tem toda a razão de ser, há um conjunto de objetos que tem o seu valor, mas, por exemplo, quando nós pensamos no Piauí, nós temos um grande museu, que é exatamente, e especificamente do trabalho, é a área de proteção ambiental Delta do Parnaíba. Então, o conceito de museu são as pessoas dentro do território com o patrimônio que elas detêm ao longo de muitas décadas, de centenas de anos, que vão passando de geração em geração. Uma história inteira, né? Uma história. Então, assim... O que a professora Áurea está fazendo lá é uma intervenção que reúne toda a comunidade, um trabalho cooperativo, de colaboração, onde as pessoas se ajudam para transformar a comunidade num lugar melhor de viver. E, com isso, preservar toda aquela história do bairro. É isso, professora? Sim, porque, veja, o que nós temos, nós começamos em 2009, eu e a professora Cássia, a inventariar, a fazer um registro das artes de pesca e construção de embarcações. Então, eu como historiadora e ela como fotógrafa e documentarista, nós começamos a procurar entender um pouco o que era aquele território e o nosso olhar passou a ser um olhar diferente. Então, nessa proposta de museu entram não apenas objetos, construções, mas também pessoas e, pelo que a senhora falou, costumes, práticas de vida. Exatamente, porque, veja, o que é o museu? O museu é um espaço que conta histórias. E essas histórias, elas estão nos territórios, essas histórias estão com as pessoas e essas histórias estão nos saberes e fazeres das pessoas. E a sua ideia é manter viva essa tradição que vem sendo repassada de geração a geração. Exatamente, porque quando nós falamos em patrimônio, nós falamos no sentido lato. Patrimônio é uma receita de bolo, patrimônio é uma edificação, patrimônio é um barco, patrimônio é saber fazer o nó... A nossa cajuína. A nossa cajuína, que é patrimônio nacional, patrimônio. A arte santeira, que está sendo também... hoje, o dossiê técnico está sendo avaliado para a arte santeira ser patrimônio nacional. Né? Nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Patrimônio mundial. E o nosso mestrado vai se instalar numa região emblemática, que é Parnaíba. Por que Parnaíba? Não é? No ano que vem, 2018, Parnaíba está completando 10 anos que teve o seu conjunto histórico paisagístico tombado como patrimônio nacional.
E o nosso desafio, quando voltamos dessa empreitada, eu e a Cássia, começamos no Delta e fomos aprender mais ainda para além do Delta, não é? Nós percebemos que, na verdade, nós tínhamos um rico e complexo patrimônio cultural que precisava ser inventariado. Porque... E que talvez os moradores de lá nem tivessem noção da grandeza desse patrimônio, né, professora? E ainda não tem. Né? Parte das pessoas ainda não tem. Esse é um dos objetivos do seu trabalho? Esse é um dos desafios, né? Digamos que é um dos desafios. Então, veja, essa região, essa área de proteção... Nós temos a área de... Veja só, nós temos uma área de proteção ambiental, nós temos o único delta desaguar e mar aberto das Américas, nós temos arte de pesca, construção de embarcação vivas, essas artes e as construções vivas, nós temos mais de 800 edificações tombadas naquele território, né? Ou seja, desde construção de elite, uma construção mais rebuscada, até uma construção mais simples. Da casa do pescador, por exemplo. Do pescador, né? E veja que é um território, né, que está precisando de uma intervenção, que só uma intervenção da universidade não chega. Tem que ser uma intervenção da universidade, uma intervenção de atores os mais diversos, atores públicos, privados e a comunidade. Então, o nosso trabalho, ele é atravessado pela formação. E como é que a comunidade está recebendo essa intervenção da universidade? Olha, a universidade é muito bem recebida, né? Eu me lembro que quando começamos o trabalho, em 2009, na Ilha das Canárias, que é uma unidade de conservação que está dentro da área de proteção ambiental, né? Eu me lembro que é muito importante que você tenha um contato primeiro com essas pessoas da comunidade e que você se apresente não como doutor, porque eu acho que, na verdade, nós não somos doutores, eles é que são os doutores de cada ofício deles, né? Até escrevi um livro com a Cássia que chama, é um livro sobre arte santeira, que chama Senhores de Seu Ofício. Né? Então, eu acho que o mais importante nesse diálogo é exatamente entender que nós, professores da universidade, temos um saber e que essas pessoas têm outro saber e que somente esses saberes, em diálogo, eles são capazes de mudar. Então, o nosso trabalho tem sido, sobretudo, de formar pessoas. Só para você ter uma ideia, o nosso mestrado, ele é o único mestrado profissional do Brasil no campo da museologia. Né? E aí hoje nós temos mais de 30 alunos, temos mais de 10 professores e temos numa comunidade, só para te dar um exemplo, do bairro do Coqueiro, que é uma comunidade onde a gente tem intervido, né? Porque a comunidade nos chamou, uma comunidade, partiu da iniciativa deles, da comunidade, né? O que torna ainda mais valioso. Por saber da nossa presença ali, né? Essa comunidade nos chamou porque eles queriam revitalizar a associação de moradores. Então, vejam, um conjunto de mulheres, na década de 80, se reuniram para resolver a questão da água. E, em pleno século XXI, ainda tem problemas seríssimos com a água, com a iluminação, com o lixo, né? E é parte da proposta de vocês trabalhar também essa ideia de associativismo como forma de defesa da comunidade? Eu acho que é a única coisa possível, né? Eu acho que é chamando desde as instituições, desde a sociedade civil organizada, até as instituições civis, até as instituições governamentais, não governamentais, porque, veja, são essas pessoas, com essas instituições, que nós vamos conseguir mudar essa realidade, né? Então, a ideia é exatamente criar o que nós estamos chamando de uma rede de museu de território. Então, para nós, o museu é o espaço político. Para nós, o museu é o espaço da educação, é o espaço do lazer, é o espaço da leitura, da pintura, da escultura, da interação. Nós queremos falar dos pescadores, mas nós queremos que os pescadores continuem a pescar. Nós queremos falar dos barcos, mas queremos que os barcos continuem no mar. Agora, continue a pescar com aquela preocupação de sustentabilidade para preservar o patrimônio natural de onde eles tiram o sustento. Exatamente. E essa é o grande, digamos assim, é o elemento norteador do nosso conceito. É criar uma rede de museus de território a partir do conceito de ecomuseu. Então, veja, nada mais conveniente do que criar museus onde eles não existam, mas com as pessoas. Então, é preciso, primeiro, formar os profissionais, dialogar com as pessoas, porque é preciso criar espaços museais, mas com as pessoas e para elas. E rapidinho, só para a gente encerrar, professora, esse trabalho foi iniciado em 2009, a senhora já consegue perceber os primeiros resultados junto à comunidade? Eu consigo perceber quando o mestrado foi criado, não é? Em 2013, o mestrado é criado naquele território, é reconhecido pelo Ministério da Educação. Nós temos agora 11 museólogos formados,
Nós temos a Feira do Patrimônio, que é uma atividade que acontece a cada ano, e a cada ano mais pessoas aparecem nessa feira. Nesse ano mesmo, em maio, nós tivemos mais de 5.000 pessoas fechando a Avenida Getúlio Vargas, em Parnaíba. Não é? Nós temos esta associação de moradores que, nesse momento, junto com a universidade, está construindo essa sede, não é? E nós queremos muito ajuda para construir essa sede, não é? Para que a gente possa criar ali o Museu do Pescador, né? Na verdade, estamos no Museu das Artes de Pesca. Né? Enfim, eu acho que os resultados, por exemplo, nós temos vários alunos que já trabalham nas escolas, né? Inclusive fazendo essa educação para o patrimônio. Então, assim, na medida em que eu tenho vários atores trabalhando em conjunto com a universidade, eu acho que o grande resultado, eu acho que a grande avaliação que eu faço nesse momento é nós não estarmos mais nos nossos gabinetes. Que bom. Esse mestrado surgir fora do gabinete, é ele surgir na APA, ele surgir numa área de proteção ambiental, é ele surgir nas margens do Rio Igaraçu, é ele surgir em Parnaíba, e a gente começar a sensibilizar as pessoas para que elas entendam que estudar patrimônio, falar sobre patrimônio é falar de vida, é falar de pessoas, é falar de empreendimento, mas empreendimento responsável. E, sobretudo, cuidar desse tesouro que nós possuímos. Muito obrigada, professora Áurea Pinheiro, pela sua participação com a gente. A senhora sai aqui com a rosa nossa em agradecimento pela sua participação e pelo belo trabalho que está realizando lá, junto com o livro do professor Sinés. Obrigada. Teresina para Amadores. Tá, obrigada. Obrigada com você, professor.